Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. Estamos aqui num dia diferente. Estamos aqui num dia que não é Shabat, é um dia que é um dia de recordação daquilo que aconteceu no Holocausto. E eu, Sam Stachwer, tenho hoje comigo a Wanda Strabotin, que vocês já conhecem, e que gostaríamos de compartilhar com vocês algumas coisas sobre a memória que nos foi transmitida daquilo que aconteceu no Holocausto. E aí, Wanda, bom dia. Bom dia, gente. É verdade. Hoje nós temos memória, mas eu sempre pensei, meu Deus, quem passou tudo isso com os nossos familiares? Eu não tenho mais primos, eu não tenho mais ninguém, tem alguns primos que sobraram, que estão no Brasil. E eu não sei se elas entendem tanto, porque o meu tio acabou saindo um pouquinho antes, mas quem passou por esse terror é um sobrevivente que devia ganhar muitas medalhas, porque passaram horrores. Imagina a família inteira, inclusive. Eu me lembro que meu pai sempre contava nos domingos tudo o que se passou, tudo que a família dele era. O pai era dono de uma farmácia, ajudava todo mundo. Ah, estou com um filho doente, ele dava de graça o remédio. E, de repente, essa cidade foi esmagada, que chama Lutsk. E meu pai, acho que sobraram mais dois, uma senhora que acabou indo para o Brasil, meu pai sobreviveu porque fugiu pelas florestas para a Rússia, hoje é uma cidade russa, e ele sempre contava dessas coisas, como ele sobreviveu comendo um pedacinho de manteiga, porque o cozinheiro lá da prisão, porque ele foi preso, dava um pedacinho, então isso fazia eles ficarem mais fortes, mas imagina, piolhos, sujeiras, tudo isso porque é um judeu, quer dizer, como é triste. Agora, sabe, Sami, o mais triste é que eles viveram tudo isso, transmitiram para a gente, e a gente está vendo o mundo de novo indo para o mesmo lugar, quer dizer, como essa geração, essas crianças vão sobreviver a tudo isso? E por isso que eu entendi que nós temos um Yeshua que ajuda, que de repente até faz o coração da gente mais leve, porque sem ele nós não podemos entender tanta maldade desse mundo. O mundo tá terrível, terrível, e caminhando de novo para não sei se é o holocausto, nós não sabemos o que tá acontecendo, mas tem muita coisa esquisita e nós precisamos realmente acordar e transmitir para os jovens que estão nascendo hoje, que já nasceram, mas que não entendem. Mas eu sou uma dessas que eu absorvia tudo que meu pai dizia. E eu lembro que às vezes ele ia dormir e tinha pesadelos, ele gritava nos pesadelos, quer dizer, é uma coisa que marcou todos os jovens, todas as pessoas, e a gente quer fazer esse testemunho para o futuro desses jovens, dessas crianças, para que eles saibam se defender. Eu acho que das coisas que Deus me mostrou é o Yeshua HaMashiach, é o Salvador, e eu espero que mais gente possa entender. O que você acha, Sam? Então, nós tivemos o privilégio, quer dizer, meus pais, meu avô paterno, meu pai, a minha tia, eles conseguiram sair da Polônia no meio da guerra, no meio da guerra. Eles conseguiram fugir, na verdade não saíram, era fuga. E eles conseguiram, através de um trem que teoricamente estava sendo protegido pelo exército americano, mas que não por isso deixou de ser bombardeado. Imagine você, então, que um trem de passageiros, não eram armas, mas foi bombardeado. Uma tia, quer dizer, a irmã do meu pai, conseguiu, com uma prima dela, ficar por 3 dias perdida, até que foram reencontrados. Então, quer dizer, eram barbaridades que aconteceram pelo simples fato de dizer a solução final era acabar com o povo de Israel.
e o povo de Israel acaba sendo mais ou menos assim como, palavra feia, mas é bucha de canhão. Quer dizer, todo mundo quer jogar pedra em cima. E nós sabemos de que, no decorrer da história, aquilo que nós lemos em Bereshit 12, que diz de que todos aqueles que abençoarem serão abençoados, mas todos aqueles que amaldiçoarem o povo de Deus serão amaldiçoados. E nós vemos como é que a maioria esmagadora de todos eles desapareceram. Então, o que aconteceu? Deus tomou vingança. Ah, sim, mas hoje a Alemanha existe. Sim, verdade, hoje a Alemanha existe, tá? Mas o regime nazista, que foi o responsável, não existe mais, né? Então, nós temos que entender de que a história se repete, como você diz, Wanda. E porque a história se repete, nós temos que tomar muito cuidado com aquelas direções que levam ao antissemitismo. E isso que é o triste, porque se a gente não prestar atenção, essas barbaridades, elas viram banalidades. E o terrível é que nós temos que manter esta memória viva. Você, eu, ainda podemos contar sobre isso, porque nós estamos sendo testemunhas do que quem viveu testemunhou para nós. Meu pai já não tinha essa facilidade de conversar, ele preferia não falar sobre esse assunto. Tá? Então, cada um tinha uma forma de se defender. Eu não sei quais eram os pesadelos que meu pai teve, nunca, nunca consegui saber, mas não era simples. Tá? Agora, assim, verdade, chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, é porque alguém cuidou de nós. E nós não sabíamos, até recentemente, 20, 30 anos atrás, quando eu conheci Yeshua, eu não sabia qual era o projeto. Mas Yeshua precisou proteger meus avós, o meu pai, para que eu chegasse até aqui e pudéssemos ter essa oportunidade de compartilhar com vocês essas enormes verdades. E são verdades que são inegáveis. Ah, não aconteceu o Holocausto, como a gente vê muita gente dizer. Ok, estamos testemunhando para vocês, a Wanda e eu aqui, daquilo que ouvimos de quem viveu. E nós podemos encontrar tantas outras pessoas que ainda temos memória, mas é importante transmitir este texto que foi vivido. Cuidado, estou falando de um texto que foi vivido. Nós não conseguimos escrevê-lo, conseguimos dizê-lo. E esse texto tem que ser mantido vivo. Por quê? Porque temos que tomar cuidado, temos que prestar atenção. Yeshua vai nos guardar, sim, mas lembre-se de que Yeshua também tem planos. Então, ele, no comando daquilo que está fazendo, pode tomar atitudes que nós não entendemos. Mas, independente da atitude, ele vai nos preservar. Por quê? Porque a promessa dele. E nós sabemos de que ao custo do Holocausto, e é bom a gente olhar para a história, mas ao custo do Holocausto é que nasceu Eretz Israel. Ou seja, logo em seguida, depois do Holocausto, o mundo acabou dando de presente a terra de Israel, que já era de Israel, já havia sido dada por Deus, mas que o mundo tinha tomado. Então, todas as coisas que Deus faz nos levam a parar para pensar como é que Deus está operando. Que a memória do Holocausto não desapareça, muito pelo contrário, que a memória do Holocausto continue viva. Não por remorso, não por nada. Estive na Alemanha várias vezes depois disso, e estive na Polônia várias vezes depois disso, estive na Hungria várias vezes depois disso, mas, ok, só não podemos esquecer do que aconteceu. Não é isso, Wanda? É isso. Eu acho que você falou uma coisa muito boa, que é a memória. Israel, o Museu de Holocausto é simplesmente maravilhoso. Nós já fomos para Washington, para Nova York, tem muitas memórias, mas eu acho que as pessoas não estão entendendo o que realmente foi aquilo. Acho que não tem nem palavra, é uma coisa. E hoje, infelizmente, o Holocausto virou uma palavra assim: ah, vou matar um fulano, é Holocausto. Não, não, vocês não entenderam. O Holocausto é uma coisa terrível, é uma coisa
Eu sei que é duro de falar do diabólico, mas é diabólico você matar 6 milhões de judeus, colocar com um gado dentro de um trem. Quem escapou, quem é teus pais? O meu pai, graças a Deus, porque ele, é como você falou, ele queria preservar, ele sabia quem era você, ele sabia quem era eu. Eu no começo não entendia, mas hoje eu sei, ele quer preservar os dele. E como ele preserva? Nós temos que abrir o coração. Eu me lembro que meu pai, com 50 e poucos anos, teve infarto e chegou a me perguntar, Wanda, você acredita em Deus? E coitada de mim, não entendia nada da vida. Eu falei, não sei, pai. Mas ele teve dúvida, porque todas as pessoas, ou a maioria que passou, não conseguia nem acreditar em Deus. Como eu posso acreditar em Yeshua se ele não estava lá para me ajudar? É difícil de entender para um ser humano, mas o plano é diferente do nosso plano. O Yeshua tem um plano diferente. E talvez ele deixou o Sami lá em São Paulo, eu aqui em Toronto, para dizer para o mundo, gente, vamos acordar, porque não é só as crianças, não, tem muito adulto, tem muita gente religiosa que, como disse o Sami, joga pedra em Israel, joga pedra nas pessoas que Deus escolheu lá atrás, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele escolheu esse povo maravilhoso, onde cada vez mais, é que infelizmente a mídia não mostra, mas a gente vê quem que tem mais, como que chama? Não é diploma, é quando você ganha mais, prêmio Nobel, tem que quando você ganha mais prêmio Nobel, infelizmente a memória às vezes falha. Quem tem mais coisas de medicina hoje estudando, a gente tem um negócio que chama Waze, foi Israel que fez, quer dizer, olha como Deus ama esse povo, só falta realmente acordar. E para acordar, nós temos que entender quem é o Yeshua HaMashiach. Eu só Wanda, posso, para Deus, abrir o coração para mais e mais, e principalmente para essa geração pequena que está vindo. Certo, Sabe? você falou sobre barbaridades, e muitas dessas barbaridades, como você diz, a mídia não reporta. Mas eu me lembro de ter visto documentários, logo, quer dizer, feitos logo depois da libertação dos campos, e nas paredes, em sangue, escrito Shema. Shema. Eu imagino o desespero dessas pessoas. Eles sabiam que eles não tinham chance. Eles sabiam que não tinham chance. Mas eles perseveraram, escrevendo com sangue nas paredes de um quarto. Você falou de piolhos, de epidemias. Essa era uma barbaridade que se fez. Nós vimos histórias relatadas por sobreviventes do caminhão que eles estavam indo, parou e foi incendiado com eles vivos. Nós vimos algumas experiências que foram feitas de fazer a câmara de gás nos trens. Meu Deus, nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui justamente testemunhando aquilo que nos contaram de quem testemunhou. E a única coisa que nós podemos dizer é Itkadal v'Itkadash Shemeva, que o nome do Senhor seja sempre engrandecido por todas as coisas. E para vocês, obrigado pela audiência. Obrigada mais uma vez por ouvir e que Deus abençoe todo mundo.